Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Graças te damos, meu Deus, meu Pai, meu Senhor, meu Mestre, pelas palavras que vamos receber, palavras abençoadas, poderosas, palavras de vida nessa manhã de domingo. Graças te damos por elas, por esse lugar, pelas vidas, por cada abençoado que está aqui e pelos muitos que estão me ouvindo nesse momento, Senhor. Graças te dou por cada um deles, teus filhos, a tua igreja, Senhor. Receba a tua sabedoria ativada em todos, todos tendo olhos iluminados para compreender. Recebo todos entendendo a importância de se estar firme, Senhor, na palavra da tua graça, de obedecê-la de todo o coração mesmo, porque a tua graça, Deus, o teu evangelho é algo sério, não é um passatempo. Está aqui, ser um adorador, te servir é algo sério, e eu recebo, Senhor, esse entendimento no coração de todos, esse respeito, essa firmeza, em o nome do Cristo ressuscitado. Amém? E graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas. O nome da palavra de hoje, anote, é grande, mas é maravilhoso. E chama-se: Deus te escolheu dentre tantas pessoas para revelar a palavra da sua graça. Diga: eu recebo essa palavra. Vou repetir: Deus te escolheu dentre tantas pessoas para revelar a palavra da sua graça. Deus te escolheu, abençoado, dentre tantas pessoas no mundo. Isso é motivo para você dar graças a Deus para o resto da sua vida. Assim como eu vou dar graças a Deus pelo resto da minha vida, por Deus ter me escolhido, por Deus ter me colocado aqui nesse púlpito para pregar o seu evangelho. Deus abençoado transformou o nosso entendimento através da sua graça. A palavra da graça trouxe uma tranquilidade para o nosso coração que o sistema nunca nos deu. É um privilégio muito grande. Deus te escolheu dentre tantos. Deus te separou para a graça dele, para formar uma igreja espiritual, sem doutrina de homens, sem objetos, sem coisas. Uma igreja espiritual de adoradores que adoram a esse Deus em espírito e em verdade. Deus me escolheu e escolheu você para formar aqui uma igreja sincera, honesta, que leva a sério o reino de Deus e que passa para frente essa sinceridade, essa honestidade, essa verdade a muitos corações. Deus nos escolheu. Obrigado, Deus, por esse privilégio. Estar aqui é algo sério. Não é um passatempo, não. Ser discípulo é algo sério diante dessa escolha. Eu percebo na Bíblia, e o apóstolo Paulo também percebeu, e daqui a pouco a gente vai chegar lá com evidência bíblica. Eu percebo na Bíblia que todas as vezes que o povo desobedecia, não levava a sério a palavra de Deus, deixava de lado, desprezava, não tinha zelo as recomendações do Senhor, que vinha por intermédio dos seus escolhidos, pelos profetas, pelos homens de Deus. Eu percebo que quando as pessoas deixavam de lado, não tinha firmeza, havia sofrimento, havia destruição.
Aquelas pessoas passavam a viver uma vida perdida, uma vida vazia, uma vida sem sabor. Por exemplo, Sodoma e Gomorra, por desobediência, foi o quê? Destruída. O dilúvio, por não haver um respeito, por haverem desprezado a palavra de Deus, veio o quê? Destruição. Aquele povo que Deus tirou da escravidão, através da vida de Moisés, por eles estarem o tempo todo murmurando, reclamando, tentando atrapalhar até o ânimo de Moisés, colheram o quê? Sofrimento. Está dando para você entender que as coisas de Deus, o reino de Deus, a graça de Deus, principalmente a graça, Paulo diz, tem que ser tratada, tem que ser levada a sério. Paulo diz em Hebreus, a gente vai ler agora, se aqueles que lá atrás desprezaram a lei de Moisés, sofreram, como escaparemos nós, se a gente desprezar, deixar de lado essa graça que nos ensina o Cristo ressuscitado? Como escaparemos nós de uma vida perdida, de uma vida sofrida? Se eles não escaparam, a gente também não escapa, diz Paulo. E é a Bíblia que diz isso. Não falo isso para pôr medo em ninguém, como também Paulo não falou isso para pôr medo em ninguém. Paulo era um apóstolo muito zeloso, que falava acerca de tudo. Olha, cuidado com isso, estejam atentos a isso. Você deve evitar isso na sua vida. Cuidado. Ele estava sempre alertando a ter esperança, uma fé forte, não retroceda, não desanime, tenha zelo, tenha compromisso, cresça em ações de graça, semeie para colher. Ele estava sempre cuidando de tudo, alertando acerca de tudo. Cuidado com a doutrina de homens, filosofias, pessoas que falam bonito, só palavras bonitas acerca da vida. Você tem que estar atento à palavra de Deus. Então ele estava sempre alertando acerca de tudo. E o que é que eu devo fazer? A mesma coisa. Cuidar de você da mesma maneira, com a mesma palavra que veio do alto. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 2, verso 1. Esse é o nosso ponto de partida nesse tema de hoje. Deus te escolheu dentre tantas pessoas para revelar a palavra da sua graça. E começa assim, ó, Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão importa, eu estou lendo uma epístola que explica a graça de Deus. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades o quê? Ouvidas, que é o evangelho da graça, para que delas jamais nos desviemos. Eu recebo você firme a essa graça abençoada, porque é essa graça que tem edificado você. Você viveu 15 anos, 10 anos da sua vida, e você não entendia nada do que está na Bíblia. Hoje você tem compreensão do reino de Deus, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o Espírito de Deus dentro de você. Você não tinha esse entendimento, você tinha medo de tanta coisa, e você fazia correntes e campanhas, para que esse medo, dessas tantas coisas, não chegasse perto da sua vida ou da sua família. É verdade ou não é? Você tinha medo de muitas coisas, por este motivo você fazia campanhas e correntes, para que este mal não chegasse em sua vida, ou nos seus da sua casa, e você estava ali lutando, e levando rosa, e levando fronha, e levando sal, e fazendo aquilo tudo. Esteja firme ao evangelho que iluminou os teus olhos, firmeza, porque essa graça trouxe tranquilidade acerca da salvação eterna, e dentre muitas outras coisas. É essa palavra que sustenta o homem. A comida sustenta o corpo para que ele não fique seco.
para que ele não morra. E a palavra da graça sustenta o nosso espírito. Sustenta você, abençoado. Quando você está preocupado, ansioso, triste, com aquele vazio na alma. O que Paulo está aqui falando para a igreja, exortando a igreja, é firmeza. Firmeza. Não é só falar, eu amo Jesus, eu te amo Jesus, eu te amo. É firmeza. Não é só falar, é firmeza. Por que firmeza? Porque vêm as situações. Ou você pensa que você não vai passar por tribulações. Ou você pensa que nada de complicado vai chegar, vai aparecer. Vai aparecer. E a carne vai militar para você não congregar nessas situações, nessas tribulações. A carne vai militar para que você não esteja aqui congregando para ouvir a graça, para ouvir a palavra. Ela vai militar, ela vai lutar para você não estar aqui orando, para que você não esteja aqui adorando a Deus. Você está aqui hoje por um milagre. Porque tanto a sua carne como as outras carnes lutaram hoje, fizeram guerra, fizeram um inferno para você não vir aqui hoje. Veja o quanto essa carne é uma erva daninha. Ela é inimiga de Deus. Inimiga de Deus. Romanos capítulo 8. Essa carne luta para você não falar com o irmão, para você não cumprimentar uma pessoa, para você não declarar. E a palavra, abençoado, é poderosa. Ela ativa o serviço angelical. Você é um abençoado, você é uma pedra viva. Diga, eu recebo. A palavra é tão poderosa que isso ativa o serviço de anjos. E a graça e o evangelho, a leitura que você realizou, pede firmeza. Porque a carne vai lutar para você estar fora disso aqui. Ela vai lutar para você se desviar, abençoado, da sua carne e outras carnes. Ela luta. Você tem que aprender, abençoado, a batalhar contra essa carne que tem lutado para você não ter mais aquele interesse de antes. Repito, você tem que aprender a batalhar contra essa carne que tem lutado, militado, para você não ter mais aquele interesse que você tinha antes. Aquele interesse gostoso de estar aqui para ouvir a palavra, de estar aqui adorando, congregando, fazendo as coisas para o seu Deus. Ela vai lutar para você perder esse interesse. A reunião, quando acaba aqui, entendem o nome do Cristo ressuscitado, ela precisa continuar aí dentro do seu coração. Amém. Você meditando, você declarando, você chegando em casa, olha, foi uma bênção, compartilhando isso, passando para frente. Ela tem que continuar dentro de você, abençoado. Essa palavra maravilhosa. De nada adianta você ter o conhecimento da graça, se o amor por Deus não aumentou em você. Não adianta você saber, ter 10 anos de graça, 15 anos, 20 anos de evangelho, se o seu amor por Deus, pelo evangelho, não aumentou. O seu amor por Deus tem que aumentar. Ele tem que crescer, junto com o conhecimento. Não é você ter conhecimento e a gente não vê amor por Deus. Não, o amor por Deus tem que aumentar. O amor pelo evangelho tem que aumentar, abençoado. Por exemplo, quantas vezes na semana você para meditar na palavra de Deus? Pense e não me responda. Quantas vezes você para tudo? Agora eu vou meditar aqui. Vou até pegar alguns versos que o pastor falou na reunião anterior. Vou até meditar mais uma vez. Vou ler aqui algumas coisas. Vou botar uma mensagem para ouvir. Vou alimentar meu espírito. Quantas vezes você faz isso? A sua carne também vai militar nesse momento. O que ele está falando aí é bobagem, deboche dele. Você tem mais coisas importantes para fazer. Você tem seu clube para ir, você tem seu trabalho, você tem isso, você tem aquilo e aquilo outro, ainda tem o passeio que está programado ainda daqui a 2 meses. Esquenta a cabeça não, deixa esse pastor Sandro Diniz para lá. Abençoado, eu não estou apacentando aqui um rebanho para mim, eu já expliquei isso aqui, eu ministro a palavra de Deus, para edificar um rebanho aqui para Deus, não é para mim não. Quando você se dedica ao evangelho, se apega com mais firmeza, é benefício para você mesmo.
Às vezes, e não são poucas, são muitas, você fica pedindo: Deus, fala comigo. Não é verdade? Deus fala comigo nesse momento. É no trabalho, é na sua casa. Você quer que Deus fale com você? Leia o Evangelho. Medita na palavra que Ele vai falar contigo. Amém. Vai ouvir uma mensagem que Deus vai falar com você. Às vezes você fica ali: Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Vai meditar na palavra dele que Ele vai falar com você. Você vai sentir uma paz por dentro, uma tranquilidade por dentro. Uma vez mais a leitura aqui de Hebreus, capítulo 2, verso 1. Em nome de Jesus. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, vai vendo, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, falando daquele povo que Moisés tirou lá da escravidão, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, o Evangelho da Graça, ao qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor e foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Abençoados de Deus. O verso aqui conversa com a gente por si só, em nome de Jesus. Paulo está dizendo aqui, aquelas pessoas que estavam com Moisés, que negligenciaram, sofreram por causa disso. Como escaparemos nós se fizermos o mesmo? Você vai ter uma vida o quê? Perdida. Você vai ter uma vida sem sabor, uma vida vazia, se nós fizermos o mesmo. Vai haver sofrimento também, se a gente despreza tudo que Deus nos dá. A coisa mais preciosa que é essa graça, se você deixa de lado. Amados, eu estou falando de vida espiritual. Eu não estou convidando você para ser meu discípulo. Eu não estou convidando para você ser a minha ovelha. Toda a glória aqui é para o Senhor. Eu estou zelando pelo seu amor a Deus. É o Evangelho desse Deus. Entenda isso. Estou falando de vida espiritual. Com essa mensagem e muitas outras que eu tenho trazido aqui, eu tenho acendido o seu espírito. Já a religião apaga. Aqui a gente acende, e eles lá apagam, mas aqui a gente acende. Eles apagam, mas a gente aqui acende. Eles empurram um monte de coisas inventadas e apaga, mas aqui a gente acende o seu espírito. Nesse momento eu estou acendendo o espírito de muitas pessoas que estão do outro lado, através da internet. Pessoas que nesse momento estavam pensando em se matar. Pessoas que estão cansadas de cocaína, de droga, ou de outras situações piores dessa vida. Há muita tribulação nessa vida. E eu estou acendendo o espírito dessa pessoa, que ela é uma escolhida, que ela é uma amada. Ela pode ser feliz. Tem solução para a sua causa. O seu mar vermelho vai se abrir. Eu não falo isso por falar. Eu falo porque eu creio. Porque se ele se abriu para pessoas que confiaram, ele vai continuar se abrindo para nós que confiamos. Porque o Deus é o mesmo. Não é diferente, abençoado. Tenha paciência com a graça de Deus. Paulo diz que ela tem poder de edificar você. Tenha paciência com Deus. Não fique chateado com Deus. Não se revolte com a igreja, com o Evangelho, nem comigo. Tenha paciência com o Senhor. Não fique murmurando para que você não atrapalhe o ânimo dos outros. E nem permita que ninguém atrapalhe o seu ânimo. Seja firme em nome de Jesus. Ah, pastor, lá no trabalho, quando alguém me irrita, aí eu começo a chorar. Não seja assim, tão frágil. Alguém que se fere com facilidade. Aí aquela pessoa que está nas trevas. Ah, peguei o ponto fraco da infeliz. Vou infernizar mesmo agora. Agora eu já sei aonde eu vou derrubar ele, derrubar ela. Viu só, mostre o poder de Deus que você tem. Ore por dentro, no momento das suas angústias, das suas preocupações, das suas ansiedades. Declare: eu recebo, tomo posse. Senhor, receba a tua compaixão, a tua misericórdia nesse momento, Senhor. De tanta adversidade, Senhor. Essa carne ativada aí, eu anulo essa situação, meu Deus.
falando mentiras ao meu respeito para me prejudicar, dizendo coisas horríveis, coisas que eu não fiz, coisas que eu não falei, coisas que não foram ditas por mim, Senhor. Eu recebo que o Senhor é a minha justiça, porque se eu for fazer justiça, Senhor, eu vou fazer besteira. E a Bíblia diz que quando você age por sua carne, você anula a justiça de Deus. Então a gente tem que se segurar mesmo, para que a gente não faça besteira. Então, o que nos sustenta é esse evangelho, viu? Porque senão, abençoado, a gente vive uma vida decaída, perdida, ruim a beça, ruim para chuchu. Vamos agora a Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 6. Colossenses 2, 6. E começa assim, Colossenses 2, 6. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai o quê? O que era que o apóstolo Paulo pregava para a igreja? O evangelho da graça. Então, eu recebo você andando na palavra da graça. Andando nela. Não é em outras coisas. Não é na tradição dos homens. Não toque nisso, não pegue aquilo, não use aquilo outro. Hoje é dia disso, hoje é dia daquilo, porque é santo, porque é aquilo outro. É para você andar na graça. E nem tampouco andar nas suas filosofias, frases de alto efeito, sabedoria humana acerca da vida. Basta você entrar no Facebook e você vê um monte disso. Frases de alto efeito, de alta ajuda, sabedoria humana acerca da vida. Tem um monte no Facebook. E que muitas pessoas, que depois que lê, coloca, concordo plenamente. É verdade. E para piorar, tem outras que colocam assim: ah, como eu gostaria de dizer isso para uma certa pessoa. Esses dias eu vi isso e eu caí na risada. A pessoa colocou lá essas frases de alto efeito, falando de maldade, vingança. Aí muitos colocavam assim: eu concordo, é verdade. Aí uma outra colocou assim: ah, como eu gostaria de dizer isso para uma certa pessoa. Eu ri, porque eu vi que aquilo ali não estava edificando, só estava ativando mais ainda a raiva que a pessoa sente da outra. São frases de alto efeito, que se você parar para analisar, não tem ali a verdade de Deus naquilo. E se você parar para meditar, nós temos que andar onde? Nele. Andar na palavra que você está recebendo. Eu me faço entender, meus irmãos? Seguindo, verso 7. Nele radicados, que quer dizer que criamos raízes. Você, conhecedor do Evangelho, tem que ter raízes profundas aqui. Uma fé forte, uma perseverança forte na graça de Deus. As pessoas da sua casa têm que ver firmeza em você no Evangelho. Você não pode ser uma pessoa coluna do meio, aquela zebrinha do Fantástico. Coluna 1, coluna do meio, coluna 2. Você se alimenta da graça aqui e no meio da semana, deixa eu ver aqui o que é que esse pastor dali está pregando. E fica lá ouvindo. E aqui diz: ora, como recebeste Cristo, Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como foste instruídos. Amém. Amém. Glória a Deus. Crescendo em filosofias, crescendo em mandamentos de homens, em pregação da lei, não, crescendo em ações de graças. Vai colocar um verso bíblico no Facebook? Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. São poucos que vão curtir ou dizer verdade ou amém. Mas coloca lá uma frase de alto efeito: é verdade, eu concordo. Eu desejo isso para uma certa pessoa também. Olha, é tanta gente para fazer comentário que você vai clicando e não termina de tanto. Agora coloca a palavra de Deus, são poucos. Para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é
edifica para aquilo que edifica de fato e de verdade. E Paulo segue alertando a igreja, porque ele alertava a igreja acerca de tudo. Cuidado que ninguém vos venha enredar, ou seja, enganar, com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo o quê? Cristo. Aquela pregação que o pastor fica contando história, para muita gente rir e achar engraçado. E tem uns que são tão atrevidos, que ele chega ao ponto de dizer, olha, tem um autor de um livro que disse o seguinte. Aí começa a pregar a sabedoria humana acerca da vida de um livro, de um autor que ele leu. Tem uns que para falar de casamento na internet, é mais uma sessão comédia, uma sessão da tarde, do que a pregação da palavra, e você sabe disso. E tem gente que vê aquilo, que maravilha. É muito engraçado quando ele fala de casamento, eu dou cada risada, meu. E a palavra? A palavra não tem nada, ele só fica contando história, mas é muito divertido. Para a sessão da tarde, sessão comédia é bom. Mas para edificação do teu espírito, para crescimento do teu espírito, tem que ser o evangelho da graça, no qual devemos estar firmes e jamais se desviar dele. As filosofias, abençoados de Deus, a igreja não é lugar para filosofias do mundo. São palavras até bonitas, mas são coisas, são sabedorias humanas acerca da vida. Você tem que edificar com o evangelho o seu espírito. Amém? Tem pessoas que pregam e bonito, mas tem muita teologia, tem muito mandamento de homem. A Bíblia, atenção para esse ponto, a Bíblia sempre alerta, muitas das vezes, que devemos evitar tal coisa. Cuidado, como aqui. Esse cuidado não é para a pessoa, não é que você vai se tornar inimigo do outro. Esse cuidado é para você evitar aquilo na sua vida. Não é para que você se torne inimigo das pessoas. É para que você seja zeloso pelo seu crescimento em graça, pela sua vida espiritual. Se eu estou ali na igreja, me alimentando da graça de Deus, eu não tenho que estar procurando ensinamento de lei na rádio, nem na internet. Eu tenho que me firmar nisso aqui. Eu não tenho que estar procurando pastor de lei. Abençoado. Se Deus te revelou a graça, se Ele te escolheu para a graça, é para que você se firme na graça. E se Deus diz que é para eu ter cuidado, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter cuidado, eu tenho que ter zelo. E geralmente, o Evangelho nos alerta para evitar certas coisas. Mas muitas outras advertências, proibições, não é Deus. É o homem religioso. Não toque nisso, não toque naquilo. Não coma isso, não coma aquilo. Não vista isso, não vista aquilo outro. Não use batom, não corte o cabelo. Tem coisas na Bíblia que você vê, não, isso aqui é Deus me alertando, me ensinando que eu devo evitar. Mas essas outras situações aqui, é o homem religioso com as suas proibições, com os seus mandamentos, com o seu dedo, me levando a ser escravo dele. Você é livre, abençoado, mais que vencedor. Mas aqui diz, cuidado. Se Deus está dizendo que é para ter cuidado, o que é que eu tenho que ter? Cuidado. São igrejas que exalta mais o diabo do que a grandeza de Deus. A gente vê isso quando a gente liga a televisão. Ressalta mais o poder de Satanás do que de Deus. Mente vazia, oficina de Satanás. Eles criaram até uma oficina para Satanás. Satanás tem uma oficina. Vai lá saber se já tem gente levando o carro para consertar lá. Os endemoniados, né? Que eles falam, só os demoniados vão na oficina de Satanás. Satanás tem uma oficina. É tanta besteira, é tanta invenção, que Paulo diz aqui, repito uma vez mais o verso 8, Colossenses 2, cuidado, que ninguém vos venha
a enredar, a enganar com as suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo o quê? Cristo. Semana Santa é mandamento de Deus ou invenção do homem? Porque só tem uma Semana Santa no calendário, e para muitos religiosos, de tradição. Mas para nós todo dia é um dia abençoado, por exemplo. Um dia abençoado. Há muitas doutrinas, há muitas vozes lá fora. E temos que ter cuidado para não sermos o quê? Arrastados. Mas não é só essas doutrinas vãs. Não é só essas proibições que não é de Deus, mas do homem que tem enganado, que tem arrastado, que tem tirado as pessoas do Evangelho. Mas tem muitas outras situações que podem nos tirar do Evangelho. O que está acontecendo na tua casa é um exemplo. Os vícios podem te tirar do Evangelho. Essa fraqueza na sua carne pode te tirar do Espírito, do Reino de Deus. Amizades podem te tirar do Evangelho. Pessoas que não acrescentam nada, mas está ali como um parasita sugando você. E que murmura e reclama e atrapalha o teu bom ânimo. Atrapalha a tua fé. Você declara uma coisa, a pessoa vem e traz uma palavra ruim depois. Ah, lá vem você falar, esquece essa coisa que o pastor Sandro ensina lá. Ah, não vem falar de igreja aqui não. Tudo isso aqui é coisa séria. Se aqueles lá atrás não escaparam, Paulo diz, nem tampouco a gente, se desprezarmos o reino de Deus. O Evangelho da graça é para ser levado a sério, viu? Tem mais. 2 Pedro 3,15. Vamos à segunda carta do apóstolo Pedro. Capítulo 3, verso 15. E começa assim, ó. A segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, a partir do verso 15. 3,15. Segunda carta do apóstolo Pedro. No início do capítulo 3, o apóstolo Pedro vem falando da vinda do Senhor Jesus e o seu significado, você lê em casa. E aqui, olha o que ele começa a falar. E tende por salvação a longanimidade, a paciência do nosso Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus. Como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, porque Paulo também falou acerca da vinda do Senhor. Segundo a sabedoria que lhe foi o quê? Dada. Quem foi que deu sabedoria a Paulo acerca do Evangelho da Graça? Deus mesmo. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, falando aqui de Paulo, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Pedro estava aqui se referindo ao Evangelho da Graça. Tem coisas que Paulo prega que eu ainda não entendi bem. Algumas coisas já compreendi, mas tem outras que está difícil ainda de entender, porque Deus ainda não havia revelado para o apóstolo Pedro. Mas ele tinha consciência que era um homem de Deus, o Paulo. Paulo era um escolhido e falava verdades fortes, difíceis de entender. Que os ignorantes, só o ignorante que está nas trevas, na carne, e instáveis, deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição o quê? Deles. E é uma grande verdade. Tem muitas pessoas que já chegaram para você, porque para mim já falaram isso, que predestinação é do diabo. Essa coisa de você ser um predestinado, antes da fundação do mundo, você já é um escolhido, está errado isso aí. Você tem que subir no monte, fazer jejum, correr. Aí sim Deus vai te escolher e te levar lá para o seu paraíso. Caso contrário, é porta do inferno ou purgatório. Essa coisa que você já é dele, isso não é de Deus não. Eu já ouvi muito isso, é do diabo. Já ouvi pregador dizer que graça é desgraça. Graça é desgraça. Outros dizem, essas igrejas que pregam a graça, cuidado, é porta larga. Entra de tudo. Entra cabrito, entra lobo, entra ovelha.
Está tudo misturado lá. Tem um monte de gente endemoniada lá, até o pregador também. É assim que eles falam. Mas o que é que Jesus diz? Vinde a mim os cansados e sobre o quê? Carregados. Vai adentrar muita gente aqui cansada de tanta cocaína, aqui ó, na cara. Vai entrar muita gente aqui cansada de tanta bebida, de tanto vício. Como também vai adentrar aqui outros cansados. Pessoas que você vai olhar a aparência, a parte de fora, e você vai ver que o corpo está todo modificado. Uma pessoa que não tinha seios, está com seios. Cheio de silicone por tudo quanto é lugar. E você sabe do que eu estou falando. E você acha que se uma pessoa dessa adentrar aqui, eu vou botar para correr? É uma ovelha do Senhor, que está cansada e sobrecarregada. A carne levou, enganou aquela pessoa a colocar peito, onde não era para pôr peito. E ela foi lá e se encheu de silicone. É um cansado. Mas para as igrejas de Campanhas de Corrente, está lá, ó, é portas largas. Ó, você viu que entrou lá? Isso é igreja de Deus. E Jesus? Ele vivia no meio de quem? Ele andava no meio de quem? Daqueles que se encontravam cansados e sobrecarregados na sua carne. Não é só de tribulação não. Não é só de preocupação financeira não. Não é só porque não tem o azeite e a farinha como a viúva não. Mas pessoas que estavam com o seu casamento destruído, a sua vida sentimental destruída, não tinham um companheiro certo na vida, como aquela mulher samaritana. Gente, na Bíblia tem gente cansada de tudo, sofrida de tudo. Prostitutas, cansadas. E Jesus, no meio daquelas pessoas que ninguém dava atenção, que ninguém conversava com elas. E os discípulos, mestre, o Senhor conversando com essa pessoa, deixa ela aí. Porque ela ouvindo as palavras do Pai será transformada. Ele era criticado também. Nós também vamos ser criticados. Como é que pode, né? A irmã fala que é evangélica lá de uma igreja aí que fala que prega a palavra da graça. Nem sei o que é isso. Porque para mim a Bíblia é tudo uma coisa só. E a Bíblia não é tudo uma coisa só. A Bíblia se divide em um antes e um depois, velho e novo. E Paulo diz, existe o evangelho da graça que tem poder de vos edificar. É o último pacto. Como é que pode? Ela disse que é evangélico e conversando com o Zé, que é cachaceiro, conversando com o fulano aí, ó, ele usa cocaína, meu Deus do céu. Será que essa vizinha é doida? Ele é usuário, mas é um cansado. Como é que pode? Conversando com aquele fulano, como é que pode uma pessoa colocar peito onde não é para pôr peito? Mas é um cansado. Está precisando de atenção, está precisando de amor, está precisando do evangelho da graça. Se amar o sofrido é portas largas, então aqui está escancarado o negócio. Está escancarado o negócio. Nós não podemos rejeitar ninguém, abençoado. Uma pessoa só sai daqui se ela quiser. Porque aqui nós não fazemos exceção de pessoas. Nós aqui não rejeitamos ninguém. É a pessoa que se rejeita. Agora, não é porque a pessoa está cansada de tanta cocaína que eu não vou pregar o evangelho para exortar. Não é porque a pessoa está na carne, nas trevas, que eu não vou mais falar das obras da carne por causa do irmão. Não, eu tenho que seguir. E deixa a palavra trabalhar naquele coração. Pastor, mas o senhor tem que chegar para a pessoa e dizer, olha, não é para entrar com maço de cigarro aqui, não é para jogar fora. Não, deixa que o Espírito Santo tira. Deixa que a palavra vai remover aquele cigarro do bolso dela. Pastor, entenda. O irmão entrar aqui com um malotezinho de cocaína, de maconha. Pastor, sangue de Jesus tem poder, o senhor vai deixar? Deixa, ele está cansado. Se ele veio aqui, é que ele quer sair dessa situação. Ele quer largar, só que ele não tem força, ele não consegue. Ele já tentou, ele já bateu nele, ele já gritou, ele já fez de tudo. É só um espírito alimentado que mortifica os feitos do corpo. Romanos 8,13. Ele sentadinho ali, a palavra vai trabalhando. Vai chegar um momento que ele vai perder o gosto, o prazer por aquilo. Sabe uma coisa? Eu não quero mais essa desgraça, porcaria mais para a minha vida não. Eu quero viver. Amém. Eu quero viver, eu quero ter saúde. E ele vai largar aquilo ali.
Gente do céu, isso é cristianismo, porque se isso não for cristianismo, eu não sei mais o que é cristianismo não. E aqui, terminamos por agora. Na próxima reunião tem mais. Vamos estar de pé e vamos agradecer por essa glória maravilhosa em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado pela palavra abençoada, a palavra da tua graça que nos liberta da religião, da escravidão, da palavra do homem e as suas filosofias, as suas mentiras, as suas histórias, as suas práticas, que não traz crescimento algum espiritual para ninguém, Senhor. Muito obrigado. Hoje nós temos tranquilidade em nosso coração, paz por dentro, certeza de um Cristo ressuscitado, de um Deus Espírito que vive e mora dentro de nós. Somos povo de Deus. Receba, você é do Senhor, você é propriedade exclusiva do Deus eterno, do chefe do mundo. Obrigado, Senhor, por essa glória, por essa palavra tão maravilhosa, Senhor, que eu quero ela por todos os dias da minha vida, e eu recebo, é vontade do Senhor, você firme nele, firmeza, uma fé forte, uma convicção forte, determinação abençoada. Não deixe nenhuma reclamação, nenhuma murmuração, nenhuma palavra negativa atrapalhar seu ânimo, o seu caminho no Evangelho. Com sinceridade, eu lhe peço, se mantenha firme na graça de Deus. Não busque ouvir pregações da lei, não fique buscando coisas da lei, ideias, pensamentos de alto efeito, sabedoria humana acerca da vida, histórias que esses pastores ficam no púlpito contando para as pessoas, ocupando o tempo delas com mentiras, com baboseiras, que a gente não vê a verdade do cristianismo, não vê a verdade de Deus ali em nada. Durante esses minutos que estivemos aqui, eu te apresentei o cristianismo, eu acendi o teu espírito, não com a minha sabedoria, mas com a palavra de Deus, com as verdades do Senhor. E Deus diz: esteja firme a elas, tenha zelo, porque a graça tem poder de edificar você, ela excede todo entender. A graça do Senhor. Obrigado, Senhor. Receba você tendo a melhor semana da sua vida, uma vida conduzida em triunfo, e creia e receba. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, em o nome do Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Louve a Ele com suas palmas, e um dia abençoado a todos. Até a próxima, em o nome de Jesus. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.